Lá dentro do curso de análise térmica, a gente pega hoje um tutorial rápido aqui sobre como pegar os dados rápidos assim de um arquivo TXT e colocar no Origin para a gente fazer um gráfico de análise térmica TG, tá? De perda de massa. E aí a gente vai partir exatamente dos dados que vêm lá da máquina, o arquivo do jeito que ele vem, original, para copiar os dados. Tem várias formas da gente importar isso no Origin ou em qualquer outro programa gráfico, mas aí eu vou pegar um modo mais simples, só copia e cola. Então, pega lá do arquivo TXT, leva para o Origin, e lá a gente vai excluir o que não precisa, procurar alguma outra coisa que precisa fazer um ajuste, ponto, vírgula, alguns detalhes desse tipo de plot, né, que a gente vai fazer. Basicamente, a gente vai pegar um gráfico que usa massa em função da temperatura e vai ver como é que plota isso num gráfico. Então, vou colocar aqui, vou deixar a tela para vocês, acompanhando tudo, vendo tudo, como está aqui no computador, que é o que a gente vai precisar fazer aqui para tirar isso, para a gente conseguir fazer isso de uma forma rápida, prática. Então, só um instantinho que eu passo isso aqui para vocês. Aqui a gente já tem a amostra, os dados que vêm da amostra, então vejam que todos os dados, todas as informações que vêm lá da máquina, lembrando que por se tratar de análise térmica, a gente pega massa em função da temperatura, tem dados do tempo também, né? Algumas outras informações de derivada, DTA, coisas que a máquina tem. Mas vamos partir aqui do seguinte: tem esse dado padrão de uma amostra. Vamos pegar já os valores, copiar todos, pega todos aqui, copia, leva lá para o Origin. Apertei um Ctrl C aqui para a gente levar para o Origin. Alterno a minha janela e vou aqui. Já estou com o Origin aberto. Esse é o Origin 2018, tá? É uma versão um pouco mais recente de que é que a gente tem visto nas aulas. Tem algumas coisas como a função que aparece aqui, o f de x, ele aparece, e isso vai ter uma diferença, vai ter implicação mais na frente quando a gente for usar as funções para colocar, copiar e colar aqui. Então, vou colar os dados, apertar um Ctrl V ou Edit, posso vir aqui também no próprio Edit, e aqui Ctrl V, tá? Tem os nossos dados. Vejam que tem várias informações, mas o que a gente precisa aqui, eu vou fazer um pequeno ajuste, porque esse dado ficou um pouco fora, então a gente ajusta isso aqui. Veja que esse aqui, eu vou colocar o nome aqui em cima para a gente saber o que significa. Então, massa aparece aqui, tá? Veja que essa primeira linha está com algumas divergências de dados. Então, é um único dado em todos, melhor solução, excluir. Vou deletar essa linha, fica melhor para evitar problema. E aí, a gente tem massa, aqui nessa coluna F que aparece, a gente tem os dados de temperatura, vou só colocar aqui temperatura graus Celsius, lembrando que tem temperatura, que é o set da máquina, né, o que foi configurado para chegar, e tem a temperatura, que é o que foi lido na máquina, que é o que se torna mais preciso. O fluxo do gás também, a gente não vai entrar em nenhum detalhe disso agora, porque essas outras coisas não são necessárias. E aí fica só massa e temperatura. Vamos apagar todas essas outras, seleciona aqui, apaga, seleciona aqui mais duas, apaga. Então, vou deixar só essas aqui. Uma coisa que tem no Origin, que eu até costumo comentar, é que o Origin entende que o que vem primeiro é o que deve ficar em X e o que vem depois é o que deve ficar em Y. Então, eu vou transferir
a massa para cá, tá? Eu só fiz aqui selecionar tudo, Ctrl C, Edit, Copy, posso vir aqui, Edit, Paste, copia e colo. Então, vou deixar aqui como massa, é a quantidade de massa em miligramas, tá? Aqui vou colocar a unidade para ficar marcado. E aqui outra massa está descartado. Já que é o mesmo dado, vou excluir, botão direito, delete. E aí, observe o seguinte, aqui a gente tem duas funções, tem duas variáveis, né, que aparecem, de temperatura e de massa. E aí eu vou agora colocar isso aqui, temperatura é o que vai aparecer no eixo X. Então, eu vou marcar aqui, olha só, seleciona a coluna, clica com o botão direito e você configura como X, tá? Então, fica X e Y aqui, temperatura em X e massa em Y, já com os dados copiados diretamente. E aí, com esses dois, a gente já consegue gerar um gráfico aqui, já posso vir, seleciono o que eu quero de X e Y, e já posso colocar um gráfico diretamente aqui, e ele já aparece para a gente com todos os dados. Observe que esse gráfico tem informações aqui de 32 graus, que é o início, até pouco mais de 900. Lá nas especificações tem dizendo, voltando lá para o arquivo TXT, tem dizendo que a gente tem um gráfico que vai de 30 até 600 em uma determinada taxa, e depois ele fica nessa temperatura, e depois ele vai um novo aquecimento de 600 até 900. Então, detalhadamente, vocês podem comentar, coloca aí embaixo também comentário perguntando os detalhes, porque tem essas duas faixas, que isso aí eu posso explicar depois. Mas, basicamente, os dados que a gente precisa para essa leitura são esses de 30 a 600. Então, 30 a 600 eu posso ir lá no Origin, já estou vendo que o gráfico foi gerado, eu posso vir, excluo o meu gráfico e vou procurar até onde a temperatura passa de 600, que além de 600 não me interessa. Então, chegou aqui em 600, está estabilizado, eu posso excluir todos esses dados aqui para baixo. Eu escolhi um imediatamente anterior, só para ter certeza que não ficou nenhum sem ser excluído. E aí vou até lá embaixo, posso clicar para selecionar tudo de uma vez, ou posso ir selecionando aos poucos. Então, dependendo do método que usa, eu posso vir aqui, escolher, seleciono, vou até lá embaixo, apago todos os dados. Então, seleciono tudo, botão direito, apaguei os dados. Venho, seleciono tudo, delete, está apagado todos os dados. E aí, agora sim eu venho, voltar aqui, você enxerga todos os dados, temperatura e massa, e eu venho de novo aqui na linha, que ele já coloca o gráfico diretamente. Eu posso vir aqui em cima, clicar em Plot e escolher que eu quero linha, ou posso simplesmente selecionar e vir aqui embaixo, selecionar a partir desses atalhos. Então, clico em linha, olha só, apareceu o meu gráfico, já com as informações. Nota que o nome aparece do jeito que está lá e a unidade, o nome e a unidade aparece do jeito que está lá. Como tem o grau Celsius duas vezes, que tem aqui em cima no próprio nome e tem embaixo, ele coloca no gráfico os dois. Mas aí eu já fui lá e ajustei. Então, vejam que o gráfico já está gerado com a cara de gráfico de perda de massa. Esse primeiro gráfico já foi feito. Mas aí tem um outro detalhe que a gente sempre chama atenção, que no geral, por vários motivos também, que pode ser comentado depois, um gráfico é plotado de perda de massa em termos percentuais. Então, se ele é em termos percentuais,
eu tenho que transformar essa minha massa em uma massa percentual. E aí, como é que eu posso fazer isso? Se eu tenho uma massa em uma determinada unidade e eu preciso encontrar ela em percentual, eu tenho que fazer a conversão desse cálculo para encontrar o percentual. Então, em uma regra de 3 direto, eu pego a minha maior massa, corresponde a 100%. E aí a massa que eu quero descobrir vai ser proporcional a esse 100%. Então, eu preciso calcular a minha massa percentual a partir da minha massa geral. Aqui no Origin, quando a gente vai fazer isso, tem dois caminhos. Nessa versão mais atual, já tem a função escrita aqui. Então, f de x igual, eu já posso colocar uma função aqui, que ele vai entender o que é para fazer diretamente. Por exemplo, eu vou criar aqui, uma nova coluna, para colocar simplesmente uma função. Já existe o igual, então eu vou colocar coluna B, só um exemplo aqui, coluna B mais 1. Ele vai entender que os valores para essa coluna vai ser o que está na coluna B mais 1. Então, a partir do momento que eu dou o Enter, ele já me dá o valor aqui como coluna B mais 1. Então, isso aqui é entendido como uma fórmula. Eu também tenho outro caminho para fazer esse mesmo cálculo, que é selecionando a coluna, clicando com o botão direito e vem aqui inserir os valores da coluna. Que aí é a mesma coisa, é a função do mesmo jeito, e aí ele diz, coluna E é igual. Eu vou lá, coloco que é minha coluna B mais 1. Ok, vou aplicar, clique em OK, veja que ele chega no mesmo resultado. Então, a gente tem como fazer diretamente, usando a linha de funções, ou clicando com o botão direito e vem aqui para inserir os valores da coluna. Tá? Então, vou excluir esses aqui. Estão excluídas, para a gente pegar o percentual. Como é que eu faço isso? Eu vou usar aqui a função, então coloco que é 100 de 100%, vezes a massa da minha amostra, então 100 vezes coluna B, que é o que eu quero, dividido pela massa maior que eu tenho aqui, 6,799. Seria 6,8. Eu vou manter 6,799. A questão das casas decimais também não interessa muito nesse momento, então é só para aproximar. A gente chega nesse valor aqui, eu tenho minha fórmula gerada e eu vou confirmar. Ao confirmar aqui, eu já tenho, obviamente, aparece aqui uns valores um pouquinho acima de 100%, por conta das casas decimais que eu não coloquei, tá? Então, posso vir colocar aqui, aumentar as casas decimais, para dar no meu limite, e não ter nenhum valor acima de 100%, que visualmente é melhor. Então, agora eu tenho a temperatura e a massa em termos percentuais. E aí é só eu gerar meu novo gráfico, temperatura e massa em termos percentuais. Está gerado o gráfico, e aí eu venho aqui para ajustar escala. Se é uma escala percentual, olha só, voltando para cá, 2 cliques em cima de qualquer ponto da escala, eu tenho isso aqui, que eu posso vir em escala. Como é percentual, eu quero de 0 a 100, né? De 0 até 100, e os valores aqui apareçam de 20 em 20. Eu posso usar isso aqui tranquilamente. Aplico, ele já mostra 0 a 100. Horizontal, eu tenho aqui os meus dados de temperatura, que eu li lá de 30 a 600. Vamos colocar aqui de 50 até 600 e colocando de 50 em 50. Aplico, já vejo como está meu gráfico, está tudo ok. Beleza, fechei aqui. Esse é o meu gráfico. Aqui é indicando o que é o meu material. Eu vou dar um nome aqui a ele. Eu vou colocar exemplo YouTube. Então, está aqui a minha amostra. Visualmente, costumo fazer alguns arranjos aqui, mas para esse rápido está tranquilo. Posso colocar os eixos de um lado e do outro, em cima, embaixo.
E aí, para manter a coerência, eu também vou deixar aqui de 0 a 100. E lá do outro lado, eu coloquei de 20 em 20. Aqui eu vou colocar de 10 em 10. O horizontal, coloquei de 50 a 650. E lá foi... a gente pode mudar isso aqui. Ficou de 50 e 50, né? Eu posso colocar aqui 100, por exemplo, para ficar até o limite. Vejam que aqui a escala ficou até 650. Então, eu posso ajustar para que fique igual. Senão, ele não vai entender que os valores são os mesmos. E aqui tem todos. Está formado o nosso primeiro gráfico, que é o que a gente precisa para o exemplo. Eu posso fazer algumas alterações nele, como, por exemplo, 2 cliques. Escolho a cor que eu quero que ele apareça. Escolho o tipo de linha. Posso colocar linha cheia, pontilhada. A espessura dela aqui, vou colocar 3. Então, ela vai modificando aqui de acordo com o que a gente coloca para ela aparecer. E está pronto. Esse é o nosso gráfico, a nossa forma de plotar o primeiro gráfico em termos percentuais. Veja que a massa começa lá próximo de 100%, começa em 100%, na verdade, e vai caindo até chegar no seu final, que é o resíduo. E esse é o nosso exemplo, é o que a gente precisa aqui para fazer esse primeiro. O próximo vídeo é usando esse gráfico para a gente ter a questão do cálculo da derivada. Tá? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Qualquer dúvida, deixa embaixo, comenta que eu quero saber o que você entendeu, o que você não entendeu.